Oi, gente, boa noite! Vamos começar o Precisamos Conversar com os seguintes assuntos. Ângela Diniz, lembram dela? Assassinada pelo Doca Street, uma história horrível que virou série. Vamos falar também sobre a epidemia da solidão e a nossa relação com tanto desempenho no trabalho, na família, na ginástica. Nossa, eu tô exausta, até já! Olá! Está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por nós, mulheres, com muito orgulho. Eu sou a Juliana Baroni e estou com essas luxuosas aqui. Para quem ainda não conhece, bora conhecer. A Sucena, ela, a nossa cantora e nossa historiadora também. Márcia Tiburi, nossa teacher, nossa professora, escritora maravilhosa, com seus milhares de livros escritos. Lindos livros escritos. E Sara Zara, a filósofa das redes. Posso falar das ruas também? Nossa gótica linda. Posso? Dessa capa lá de carro. Ainda é bonita, né, gente? Você vai poder assistir também, ó, Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo também. Olha que luxo! Você vai ver a gente toda bonitinha lá, ó como a gente é basiquinha. Bem alinhadas, bem pleníssimas. alinhadas. Simples. Bom, vamos começar. Acaba de chegar ao streaming a série Ângela Diniz, Assassinada e Condenada. A série é baseada no podcast Praia dos Ossos, de 2020, da Rádio Novelo, que a Branca Viana fez de uma maneira, assim, brilhante. Acho que é o melhor podcast que eu já vi na minha vida, que eu já ouvi, no caso, né? Mas é tão bom que parece que a gente tá vendo. Quem não se lembra dessa crime contra a Ângela Diniz? Porque, bom, as novas gerações não conhecem. Eu mesma não conhecia, assim, a fundo essa história. Que foi uma história super emblemática na época. Muitas histórias dentro de uma única história. Ângela foi morta no dia 30 de dezembro de 1976, aos 32 anos, com 3 tiros no rosto e 1 tiro na nuca. O assassino, Doca Street, seu namorado. Já de cara podemos falar sobre isso, né? Desfigurar o rosto, tirar a chance de sobrevivência com um tiro na nuca, certo? A gente, bom, infelizmente a gente falou sobre isso no caso do assassinato da tua prima. Eu não paro de lembrar, quando eu li o roteiro, a primeira coisa que vem à cabeça é isso, e tem essa coisa parecida, né? Esse ferir o rosto, que a Márcia, quando a gente tratou do feminicídio da Lani Luz, colocou muito bem. Essa retirada da dignidade, né? Do reconhecimento da identidade, o rosto é a identidade. E, enfim, eu não conhecia a história da Ângela Diniz, até me confundi com a Leila Diniz, que foi uma atriz que morreu, né, numa queda de avião, que era muito revolucionária também. Foi, né, a primeira mulher a botar biquíni, grávida, a usar biquíni na praia, e foi um escândalo na época, anos 60, né? Enfim, para dizer que está vivo, infelizmente, e quero conhecer mais a história dela, não assisti o documentário. Não, mas essa é uma série de ficção. É uma série é de ficção. É uma série de ficção que a Marjorie Isso não tinha prestado atenção. Faz o papel da Ângela Diniz, que tá fazendo super bem. Assim, a Marjorie é uma das atrizes que eu mais gosto dessa nossa geração. E tem também como é que fala? O podcast que chama Praia dos Ossos, que está no Spotify, e vale muito a pena assistir, porque é um documento histórico. A Branca Viana conseguiu entrevistar pessoas que conviveram com a Ângela, entrevista o próprio Doca Street, lá pelo final do episódio, muitas feministas da época, e pegou também áudios do julgamento, matérias de jornal da época, colunas sociais, porque a Ângela era uma mulher que estava em todas as colunas sociais da época, era uma mulher conhecida como a Pantera de Minas. Então vale muito a pena assistir mesmo. E como esse argumento da honra, ele ainda está vivo, né? Agora não está mais, né? Agora o STF, em 2023, julgou inconstitucional esse argumento. Mas o argumento jurídico você está falando. Olha, mas o argumento social ainda está vivo, não tá? Entre os homens. Que isso foi derrubado. É porque tinha essa prerrogativa no direito
É Sim, isso? É isso. Então, existia essa figura da legítima defesa da honra, que foi utilizada pelos advogados de defesa desse assassino, desse feminicida, e fizeram esse jogo que a Juliana levantou, né? Então, transformar a vítima em culpada, porque ela pagou o preço da cultura patriarcal, né? Do ódio que a cultura patriarcal lega às mulheres. Essa é uma tese pesada, mais dura, difícil, mas eu acho que ela é a tese a ser enfrentada, que as mulheres recebem no patriarcado uma condenação à morte, tem uma lei penal sobre as mulheres. Então, se você não seguir à risca aquilo que é definido para você como sendo a sua regra de existência, o modo como você deve se comportar, como você deve se vestir, como você deve pensar, como você deve falar, o modo como você deve se portar no patriarcado, então você será descartada de diversas maneiras, inclusive com esse tipo de requinte de crueldade, a ponto de tentar exterminar a identidade da pessoa, que foi a questão do rosto, né, que começou a aparecer tanto. A Carmen Lúcia falou muito disso também recentemente. Inclusive eu vi nessa... corte, há pouco tempo. Há pouco tempo sobre isso, sobre essas mulheres que são mortas, cujo rosto é destruído, muitas delas são queimadas. E em 2024, no mundo, 83 mil mulheres foram mortas, sendo que 50 mil foram mortas dentro de casa, pelo mundo afora. Isso configura um verdadeiro massacre. A gente poderia falar de genocídio de uma espécie, né? Um tipo de mulher que vai ser morta. Não vamos falar de genocídio para não banalizar essa expressão, mas de fato é um massacre de mulheres, que, aliás, é a questão do meu livro. Eu já tô me auto-zoando, né? Mas o Ninfa Morta é sobre isso, é sobre essa sentença de morte. Deixa eu mostrar o uma livro cultura pras que pessoas. cria... Você sabe o que eu achei interessante? Que cria... Só um detalhe que eu queria falar. Você cria o gênero matador e o gênero matável. Essa é que é a questão do patriarcado, sabe? Aqueles que têm o direito de matar, a soberania masculina como direito de matar, direito de fazer violência, estuprar, e a condição das mulheres, a submissão, que a Michelle Bolsonaro adora, né, propagar, que acaba sendo uma posição a ser ocupada pelas mulheres num sistema em que a violência, aquela história que a gente vive falando, a violência como uma matriz de subjetivação masculina. Eu gostei muito quando você abordou, eu não li o livro, mas eu tive a honra de ir até a palestra da Márcia de lançamento, quando você aborda também a morte simbólica. E, de novo, colocando a questão do conto de fada, da Branca de Neve, da mulher perfeita. Ou seja, a ninfa morta, ela vem de uma morte simbólica até desembocar na morte física, né? Então, entre a ideia e a matéria, há as duas mortes. Eu achei... Não, e olha que bonito isso que você está falando, porque principalmente no podcast, fica muito claro que a Ângela Diniz foi criada para ser essa princesa. Em Minas Gerais, a mãe costurava suas roupas, ela era toda uma mulher rendada, engomada, que estudou nos melhores colégios e que frequentava as altas rodas, e a mãe criou para ela ter um bom casamento e casar com um marido rico, e casou com um homem muito mais velho, que já era namorado dela na festa de debutante, que foi assim considerada a melhor debutante daquele ano, quando você apresenta a menina para a sociedade e já está pronta para casa. E para os pretendentes, né? Essa coisa arcaica, que né? É com 15 anos, né? E é com 15 anos. Ó, veja bem, 15 anos, é uma criança, né? E aí ela casa com esse homem muito rico e era um homem sem graça. Ela era uma mulher livre, festeira, gostava Bonita. de namorar, não escondia isso de ninguém, né? A série, inclusive, coloca a seguinte frase logo no primeiro episódio. Ângela era linda, livre, louca, ou era isso que diziam? E ser tudo isso nos anos 70 era perigoso. E foi mesmo. E aí o que aconteceu? Ela estava presa nesse casamento, teve lá 3 filhos, foi uma esposa tradicional e tal, mas ela não era essa mulher. Não era o perfil dela ser essa mulher submissa ao marido, que cuida da casa, que prepara os jantares e tal. Ela queria mais da vida. E ela pediu a separação. E a partir do momento que ela pede a separação, ela começa a ser condenada. Eu acredito que esse não é o perfil da maior parte das mulheres, 99% das mulheres do mundo. O que a gente está falando é de uma estrutura que doutrina corpos e mentes
de homens e mulheres para aprisionar o corpo da mulher. A quem interessa manter a mulher sem sua dignidade comportamental, sem sua liberdade física e de ideias? A quem interessa? Ao patriarcado. Porque não interessa que Por isso que ela foi assassinada. Então, quando as mulheres elas se propõem a sair de um modus operandi, o que acontece? Ela é assassinada. E hoje tá assim de novo, né? Ontem eu até falei sobre isso nas minhas redes, porque... É uma ameaça, né? Eu tava percebendo, eu tava lendo sobre a Ângela Diniz, e eu conheci a história dela quando eu tinha 12 anos. Minha professora de educação física, a gente não queria praticar os exercícios, ela ficava conversando com a gente e ela falou dessa história da Ângela Diniz. Mas eu nunca aprofundei, porque nunca foi tão falado, né, o caso dela. Mas ela falando ontem nas minhas redes sobre isso, porque, pelo que eu fui entendendo hoje, sempre existiu e vai existir um plano de homens, né? Eu digo homem do mau caráter, porque senão os homens acham que é tudo pra eles. Os homens de mau caráter acabar com a vida da mulher e sempre termina em morte. Se não for a morte física, igual o caso de Ângela e várias outras, vai ser uma morte que vai ser uma morte lenta com o tempo. Eu fiz a comparação ontem sobre o caso da Eloá, né? Respeitosamente lembrando sobre ela. Isso. E agora também tem uma outra moça em evidência sobre fim de relacionamento. É a Viviane Noronha, que é uma menina que tem 20 anos. E eu falo menina sim, porque se a gente considera jogador de futebol que faz um monte de merda com 30 anos nas costas como menino, então nada mais justo que a gente lembrar que são meninas. Ney tem quantos anos? Mais de 20. Tá beirando os 30 já, né, eu acho. Não sei. Mas essa Viviane Noronha, ela tem 20 anos. Ela foi casada durante um tempo com o MC. E aí eles terminaram o relacionamento e ele mandou ela embora de casa com prazo curto, de até 24 horas, que ela tinha que sair de casa. E ela tem 3 filhos com ele. Só que, pra ela ter 20 anos e ter 3 filhos, ela começou o relacionamento com ele com 14. E na época ele já tinha 20, 21. Meu Deus. E o que eu tava falando ontem é isso. Quando um homem adulto, que já entendeu pra que serve uma mulher, e começa a querer ter uma mulher a partir desse desejo que ele criou na construção de que pra que essa mulher serve, se ele é um homem adulto e formado, já entendendo isso, por que eles querem relacionar com meninas que não têm a maturidade pra suportar eles? E aí eu fiquei pensando que... é porque o pessoal fala assim, porque mulher, menina amadurece mais rápido, né? Fala que as meninas estão à frente. E aí, de fato, a gente pode ver que as meninas conseguem dar conta de homens, porque elas vão no relacionamento e elas seguram um rolê. Porém, eles não dão conta de meninas, porque eles começam a exigir que uma menina de 12, 13, 14 anos tenha a maturidade de uma mulher de 40, de 50. E aí eles não conseguem lidar com a infantilidade, porque elas são infantis, elas são meninas se criando ainda, né? Não, e talvez seja também além de um fetiche horroroso, pedofilia, né, o nome disso, além disso tem uma fantasia de que, e talvez seja verdade, que é mais fácil manipular uma pessoa controle. Mais inocente, menos Exatamente. vivida. E aí mata tempo, mata expectativa de vida, mata sonhos. E quando Antes a pedra bruta do que a mal lapidada, exatamente. Né? Então você vai preparar... Vai moldar do jeito que eu quero. Que eu quero, E aí a menina vai pular fases que ela precisava viver, e é uma forma de matar uma mulher também, porque você matar o tempo dela não recupera mais, entende? Agora é triste ver também o lugar ao qual uma mulher é condenada no patriarcado. Ou ela é doméstica, submissa, calada, morta simbolicamente, ou ela será morta concretamente. Exatamente. Eu queria também lembrar, gente, do caso da Catarina Kasten, que sai 31 anos, estudante de pós-graduação lá de Santa Catarina, da Federal, e ela sai de casa para natação e é morta por um menino de 21 anos no meio do caminho. Então, a gente está vivendo, de fato, uma epidemia, eu acho, porque porque tem gente que diz assim, então agora a gente está sabendo mais. De fato, estamos sabendo mais. Mas, de fato, também existe um outro acontecimento ao qual a gente precisa prestar atenção, que é o fato de que os homens estão se socializando, sempre se socializaram através da violência. A Rita Segato falava que era através do estupro, que o ato de estupro é um recado que um homem manda para o outro dizendo, eu sou muito macho, eu estupro. Agora os homens estão mandando um recado, eu sou muito macho, eu mato. Tese do meu livro. Isso a gente precisa colocar em discussão, porque não é só que sempre se matou mulheres. Tem sim uma espécie de surto, um novo código de soberania masculina, de socialização masculina, de jogo de poder através da violência por parte dos homens, que condena as mulheres à morte. E isso só vai ser superado quando a gente desmontar a estrutura do patriarcado, criando uma democracia que passe pela questão de gênero. Então, raça é fundamental,
Classe é fundamental, mas gênero e sexualidade é totalmente fundamental para desmontar isso. E os homens têm que se tratar, né, gente? E Falando os homens sério. que são ao contrário disso, deveriam falar mais sobre isso. Os homens deveriam se pronunciar e os homens deveriam também se tratar. Então, terapia, psicanálise, autorreflexão, os homens se ajudando entre eles a tentarem se entender, acho que é uma coisa muito importante, porque nós, mulheres, ao longo da história, sobretudo nos últimos 100 anos, o que a gente tem feito é tentar se entender ajudando umas às outras. As amigas conversando entre si, a gente procurando se desenvolver emocionalmente, se entender o que aconteceu com a gente, entender a violência. E as mulheres acabaram ficando muito mais maduras do que os homens. E aí, os homens têm isso. Né? Mas eu queria falar um negócio. Os advogados de defesa do Doca Street usaram isso. Como se ele fosse um sujeito, assim, um homem apaixonado, coitadinho. Não. Ele é um cara apaixonado, coitadinho, apaixonado Não, por uma mulher. Era assim, matou por amor. Quando eu comecei a ouvir o podcast, parecia, eu até trouxe para mostrar para vocês, parecia uma obra de Nelson Rodrigues. Porque o advogado Evandro Lins e Silva, ele dizia coisas do tipo, a mulher lasciva, que flertava com a morte, ela que era uma mãe desnaturada, e quem proibiu ela de ver os filhos por causa da separação foi o pai das crianças. Ela sofreu a vida inteira tentando ficar com esses filhos. Aliás, esse caso é muito interessante, porque a lei de alienação parental, que é usada contra mulheres só no Brasil, tem a ver com essa lei. Naquela época, as mulheres se divorciavam e não tinham o direito de ficar com os filhos. Mesma coisa. Não, e aí no primeiro julgamento, ele foi absolvido, gente, com base na tese da legítima defesa da honra. Depois ele foi condenado a 15 anos de prisão e cumpriu só 3 anos e meio por ser réu primário. O advogado do DOCA, que é isso que a gente está falando, que é o Evandro Lins e Silva, disse no tribunal que Ângela era uma prostituta e que ela queria morrer, porque ela com o comportamento dela livre, ela flertava com a morte. Você livre. Revoltante, Você sabe o que é interessante? Quando você vai pros mitos patriarcais, e aí eu vou citar o judaísmo como no mito fundador do mundo, você tem na Torá a história de Adão e Eva, só que existe o Talmud. O Talmud é a tradição oral judaica que foi compilada. E no Talmud você tem a história de Lilith, né, que dizem ser a primeira mulher. É o mito da primeira, não era Eva. Eva, no caso, é a segunda, para a tradição judaica. Não só dizem que Lilith é uma figura da tradição do Levante inteiro. Então, quando a gente fala Levante, é o que muitas pessoas chamam de Oriente Médio. Então, Babilônia, Líbano, Síria, toda essa região tinha essa mitologia de Lilith como a primeira mulher. E também como uma demônia depois. Porque dizem que quando Deus cria o primeiro ser, esse primeiro ser, até já contei isso uma vez, esse primeiro ser não tinha provavelmente nem pênis ou vagina, porque era imagem e semelhança de Deus, uma vez que Deus não tem gênero. Mas na solidão profunda desse Adão quer dizer ser vivente, ser da vida, ele pede para Deus criar um outro ser que seja parecido com ele. E Deus cria. Então Deus divide e forma uma mulher e um homem. Então, Adão se divide em 2 e uma Lilith. Mas dizem que no ato sexual, Adão queria ficar em cima e Lilith não suportava o fato dela ficar embaixo. E interessante que essa é a questão. Assim, então. Ela fala assim, não, por que você só quer ficar em cima? Até pode ficar, agora eu também quero ficar em cima. Não vou deixar você ficar só em cima. Então, dizem que a insubordinação de Lilith faz com que ela seja expulsa do paraíso. Olha que interessante. Ângela Diniz, é a história da Ângela. Mas como uma simples mitologia que perpassa milênios, ela tá viva, isso é história, né? Isso é ideologia, de gênero, inclusive. Total. E é doutrinária, ou seja, depois, quando Eva é criada... Tá assim, ó, essa nasce da tua costela e esta sim é carne da tua carne e será a tua mulher. Essa será chamada mulher. Então, é como se... É uma estrutura de
de ideia e de controle doutrinatório. Mas ainda assim, o germe de Lilith está ali como uma figura de insubordinação, como uma figura de... Eu acho que nós de quatro liberdade. somos filhas de Lilith. O que vocês pois acham? Ah, com certeza. Com certeza. Tem que olhar na astrologia. Não, e onde é que tá a dizem, tua Lilith. olha que interessante, vou olhar. e dizem que ela, algumas interpretações dizem que ela volta para tentar Eva como a serpente. Então são duas mulheres se relacionando e a culpa da entrada do pecado do mundo também é da mulher. Mas então, a culpa é como de doutrinação. Adão, porque eu lembro que tem um versículo isso. onde Deus direciona a obediência a ele. Pois é. Ele não ordenou que Eva não comesse, ele falou, você não coma. Aí ele comeu porque ele quis. E nos contos de fadas é a figura, sei lá, da bruxa, da madrasta. É sempre essa figura que é sujeito de uma história que não se submete àquela condição do campo de concentração que é o lar, né? Agora, E a mulher livre é mal, né? A mulher livre, ela é cruel. E mais um detalhe importante é que os maridos tinham o direito de matar as mulheres, caso, por exemplo, elas traíssem os maridos antes da... Assim, a legítima defesa da honra já é uma versão melhorada, por incrível que pareça, porque o patriarcado só trabalha a favor dele mesmo. As mulheres estão aí apenas para serem subalternas, submetidas, usadas e jogadas fora. Mas aí o que aconteceu nessa época? No movimento feminista, no primeiro julgamento foi em 79, o primeiro julgamento. E a mídia, e por isso que eu queria falar do caso da Eloá e o caso da Ângela, a mídia tem um papel muito importante nos dois casos, apesar da diferença histórica grande e de situação totalmente diferente, mas isso tem absolutamente, parece a mesma história. A mídia fez um circo com o assassinato da Ângela, porque ela era uma mulher rica de rede social seria hoje, de coluna social, que vivia nas colunas sociais, tinha a alcunha de Pantera de Minas e tal. E o Doca Street também era um... Bem relacionado. E aí diziam o seguinte, lá atrás diziam de garbo e elegância, um valete, eram milhares de predicados de Doca Street, e a imprensa fez essa cobertura. E na cobertura, quando a imprensa começava a entrevistar as pessoas na rua, diziam, mas ai que coisa linda, ele matou por amor. Fizeram isso com o Lindenberg também. Fizeram isso exatamente. Falaram lá que Lindenberg... Teve um perito, alguém aí da polícia, investigador, que estava comentando sobre o assunto numa rede de televisão, e ele falou, espero que isso termine em pizza e ele consiga ficar com a sua amada. Falando de Lindenberg sobre Eloá. Eu falei, cara, como que um homem adulto? Tá vendo? É um apoio assim, Não, é e absurdo. um absurdo, porque aí virou aquele circo, aí teve o repórter da Sônia Abrão que ligou, falou com o Lindenberg, a família toda do lado de fora, aquela confusão. E um espetáculo. O julgamento e a morte da Ângela Diniz também virou um espetáculo. Aí, nesse primeiro, ele foi absolvido, e aí o que aconteceu de diferente para no segundo já ser outra atmosfera? Aconteceu o seguinte, a anistia, então as feministas voltaram para o Brasil, e aí e aconteceram 2 assassinatos em BH de mulheres recatadas e do lar, que viviam em cárcere privado. Uma delas pediu a separação, era mulher exemplar, ela só podia sair de casa para levar os filhos na escola e voltar. E o marido dizia o seguinte... imagina o absurdo, ela veste biquíni, imagina o absurdo, ela vai à ginástica, imagina o absurdo, ela gosta de andar de carro sozinha, matou. A mulher pediu o divórcio e ele matou. E tiveram outros 3 assassinatos na mesma época que fizeram isso virar um estopim para os movimentos que antes não se dizia feminista, dizia movimento feminino. De mulheres. Isso se falava movimento pouco, de mulheres. Mas ó, tava olhando aqui que tem aquela série também. Tem um movimento, Quem Ama Não Mata, e aí tem aquela série. E esse movimento, inclusive, nasce dessa série.
dessa morte, desse julgamento. Dessa morte da Ângela Diniz, sim. Então, tem um movimento e tem essa série que também causou um efeito, assim, na cabeça da população. Eu me lembro que eu era criança, em 82 eu tenho 12 anos, e eu me lembro daquilo, porque a gente ouvia falar, assim, e os adultos lá falando entre eles, né, a gente ouvia falar e era uma coisa sempre, assim, muito aterradora imaginar isso. Agora, depois, quando eu fiquei sabendo e quando eu vi mulheres que eu conheci sendo mortas, gente, é muito chocante, né, Açucena? É tão triste, porque é um nível de injustiça, quando de maldade. Quando chega perto de você, né, parece... A realidade se apresenta mais cruel, né? E é uma coisa assim que, assim, as justificativas, elas vão cada vez se esboroando mais. E são aceitas. São aceitas, mas às vezes é isso. É aquele velhinho, a coisa é tão abstrata, gente, num certo nível, é tão transcendental, para dizer melhor, que às vezes aquele velhinho de 70 e tantos anos mata a esposa dele de 70 e tantos anos também. Depois de mãe dos filhos, avó dos netos. Exatamente. Por quê? Porque existe uma autorização coletiva para a produção desse delírio machista de matança de mulheres. O cara faz isso porque virou uma regra de conduta para dizer, eu sou homem igual aos outros. Isso é assustador. E aí a mesma imprensa nessa época pegou carona no movimento Quem Ama Não Mata, que pegou no Brasil inteiro. Então, no segundo julgamento, o DOCA já entra condenado, né, por causa desse movimento de mulheres. E aí a Globo, que cobriu as duas, né, faz a série Quem Ama Não Mata, e aí começa a Delegacia de Mulheres. Aí, a partir dali, nos anos 80, que começa esse movimento TV Mulher, isso tudo, né, por causa desse movimento Quem Ama Não Mata. Então, meio que para pegar carona no hype, vamos dizer assim. Não, mas se torna uma... É como a questão que apareceu esse ano passado, né? 24 e 25, a gente está se enfrentando com o Congresso Nacional, que é estuprador e é feminicida. Quando você não deixa uma menina de 10 anos que foi estuprada fazer um aborto e ela vai morrer por isso, é o feminicídio indireto. Então, a gente está tendo esse tipo de situação vivida no Brasil. E acho importante ressaltar esse feminicídio indireto, porque ele é parte da cultura e todo mundo que não está lutando contra esse acontecimento está colaborando para que ele se dê. Então, queria falar também isso, porque é importante que todo mundo se una. Os homens falam muito pouco sobre isso. Então, nessas horas, mesmo que as pessoas peguem carona no hype, eu acho melhor pegar carona no hype. E eu sinto um silêncio dos homens, que é um silêncio desses que fazem muito mal, que dá vontade de vomitar. Um silêncio tenebroso. Os homens de esquerda, inclusive, eu sempre gosto de lembrar que, como diz a Sueli Carneiro, que é uma pensadora contra o racismo brasileiro, ela fala, entre esquerda e direita continua sendo preta. Pois entre esquerda e direita a gente continua sendo mulher. E eu gostaria muito de ver os homens de esquerda se pronunciando sobre o feminicídio, que está em surto completo, em epidemia acontecendo no Brasil e no mundo. Pois é, e teve um homem de esquerda que fez piada com esse caso da menina de 10 anos. Ele conseguiu fazer um espetáculo, um tal de stand-up, fez piada com essa menina de 10 anos. Um cara de esquerda? Sim, e aí eu levei processo quando eu questionei a postura dele como homem, porque é um ritmo que existe. Aí eu fico pensando, acho que às vezes esse movimento se fortifica mais, porque toda vez que um homem comporta desse jeito, e tem pessoas, inclusive mulheres, apoiando e defendendo esse comportamento dele, não cobra, não exige mudança, aí parece que eles se sentem mais fortes, sabe? Tipo assim... naturaliza, né? Naturaliza e continua, porque a quantidade de pessoas que estão tentando frear é muito menor de quem está apoiando. Então, quem faz um negócio desses é um estuprador em potencial, um feminicida em potencial, indireto. Tá lá colaborando com a cultura do estupro e do feminicídio, da matança de mulheres. E aí, quando acontece o negócio na prática e vira aquela mídia, aí todo mundo fica, meu Deus, que absurdo, eu não esperava isso de fulano. Mas os sinais são mostrados, né? As pessoas têm esse hábito de... Enfim, depois você me fala quem é esse infeliz. Eu também gostaria de saber. Vamos mudar de assunto. Bom, em janeiro desse ano, a OMS declarou que estamos vivendo uma epidemia da solidão. Ela mata 100 pessoas por hora, mais de 871 mil mortes todos os anos. E 1 em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. Vocês conseguem ver isso acontecendo na sociedade? E vocês têm ideia dos porquês? Solidão.
me encontrei esses dias com um vídeo da Viviane Mosé, ela, inclusive, tirando um sarro do conceito de solitude. Não concordo plenamente com ela sobre o conceito de solitude, mas eu entendo o sarro que ela tirou do conceito de solitude, mas muito mais pela nossa miséria em sermos de uma geração tão mimada também que não consegue lidar direito com a solidão. Mas não é só a solidão, existe um auto-isolamento ou um isolamento compulsório do mundo que também não é sobre solidão. Eu queria retirar aí a solidão dentro de até do jeito que ela tratou, eu entendi muito bem, ela falando que a solidão é necessário aprender a lidar com a solidão. A solidão necessariamente não é só algo negativo. É óbvio que ela pode virar um horror se você não convive com a sociedade ou se você tem uma tendência à sociopatia. A solidão pode ser horrível. Mas é necessário também que o ser humano aprenda a lidar com a solidão. Eu achei isso tão interessante porque é necessário viver a solidão. Em certa medida. É necessário uma autocompreensão de si mesma no mundo. Gente, mas claro, solidão já é um nome que assusta. É um ão. É um grande, não né? Então as pessoas têm... Eu também, assim, as pessoas começaram a usar esse termo solitude para falar de uma solidão pequena. Ou de uma solidão confortável. Digamos, porque aí solidão, você coloca o monstro, né? O bicho papão. A solidão é um bicho papão da solitude. É isso. Eu tô rindo, não tem nada a ver, mas é porque eu lembro da música que o Renato Russo cantou, que era da Laura Pausini, sei lá, que cantou em italiano. Hoje eu tô com problema de memória. E aí, La solitudine fra noi. Lindíssimo. Olha, você me fez lembrar... Toda vez que alguém fala em solitude, eu assim, não consigo levar a sério a palavra por causa do Renato Russo. Mas, posso falar? Então, contar uma história. Livro. Meu livro em italiano, o italiano agora. Não, basta ser aqui, não. Não, mas é que é isso. Esse é o nome do meu livro do meu livro feminista em italiano. Então. Chama Il contrario della solitudine. Ai, que lindo, eu quero Mas é uma ler. tradução para solidão. A minha definição de feminismo. A minha definição de feminismo, nossa pós-graduação com a Universidade Italiana. O feminismo é o contrário da solidão. E na Itália resolveram usar essa frase como título. Em Portugal também. Que é o contrário da legal. solidão. Aí dá pra gente fazer uma leitura política disso. O que eu acho ruim na discussão sobre solitude e solidão é que tudo fica sempre muito como se fosse culpa da pessoa, responsabilidade da pessoa e tivesse nascido na pessoa. A gente vive numa cultura que inventou o individualismo, gente. O individualismo é liberal, neoliberal, e hoje é efeito também dessa precarização da sociedade, porque não é só o trabalho que está precarizado, Perfeito. é a nossa vida inteira. A noção de comunidade, de sociedade, está precarizada. Logo estamos sozinhos, logo ficar sozinho é apavorante. Aí, claro, ficar sozinho para fazer suas coisas legais, estar de boas consigo mesmo, conseguir morar sozinho e tal, é uma coisa legal, conseguir fazer suas coisas, ok. Mas quando você se encontra com o individualismo burguês, com o individualismo que faz você ficar sem segurança nenhuma no trabalho, nas relações, não sabendo se você vai parar no olho da rua a qualquer hora. Inclusive, São Paulo, gente, a cada dia tem mais uma pessoa na rua, literalmente, morando na rua. Você fica num nível que não dá pra gente romantizar a solitude, nem muito menos a solidão. No capitalismo, a solidão é mesmo monstruosa. Agora fodeu. Mas ela é monstruosa. Eu acho que fudeu. é interessante entender que a solidão ela é monstruosa e é um dado da vida também. Não necessariamente só do capitalismo. Mas sabe o que Mas eu o capitalismo acho? piora. Eu acho que essa coisa que a Márcia Tiburi traz genialmente é de como o individualismo coloca a solidão em um nível tão hard, tão Mas você Mas é que sabe a o gente que eu acho confunde com mais força. difícil? A Mas gente você sabe confunde que eu com acho mais força. difícil do que essa solidão que a gente está descrevendo aqui? É quando você sente
enormemente a solidão no meio de um monte de gente. Então, mas aí eu como mineira É o posso falar. individualismo. Aí Eu tô eu- sozinha pra caramba no meio da multidão Eu como capitalista. mineira posso Sara. falar. Ó, acho que mineira é bom falar dessas coisas, É, né? com certeza. Não sei se eu não sei, né? Mas enfim. Mineiro é bom pra falar O que eu de fui tudo. entendendo? Solidão. No meu conceito, tá? Solitude e solidão, agora eu vou ter que pensar tudo de novo, porque vocês duas trouxeram pontos novos. Bagunçamos. É, sua cabeça. mas enfim, pra mim, solidão é quando você é excluído por falta de conexão, entendeu? E solitude é quando você quer se excluir, mesmo conectado com outras pessoas. Então, na minha casa, quando eu tô na minha folga, alguém fala, quero ir na sua casa, eu falo, não. Não quero visita. Eu posso me relacionar com várias pessoas que eu me conecto com elas, mas eu tiro o meu tempo pra ficar comigo. E tem gente que não tem facilidade de ficar sozinho. Eu acho que tem gente que não se conhece a ponto de não querer se conhecer. Então tem que estar sempre com alguém o tempo todo, porque senão vai se conhecer e vai dar ruim. Já a tal da solidão é quando você quer conectar com pessoas, mas você tem dificuldade. Ou é cultural, ou é por classe, ou por, sei lá, sociopatia, ou loucura, sei lá, alguma coisa. Mas eu acho que a tristeza da solidão mesmo é você não se sentir tão bem a ponto de conectar com qualquer outra pessoa, que tem um monte de gente no mundo. Mas Peraí, pensa sociopatia não é fobia social, né? Então, A gente tá falando de sociopatia, mas talvez a gente esteja usando o termo errado. Então, tira essa parte, volta o Eu resto. acho que não precisa. Eu acho que a gente pode ficar na solidão pra discutir isso mesmo. Agora pensa só. Aquelas mulheres que eram confinadas dentro de casa. A gente estava antes falando da Ângela Diniz. Uma mulher que devia ficar lá dentro de casa, no gineceu da história, assim. Trancada dentro de casa, É não uma podia solidão, aparecer na né? janela, não podia sair sozinha até hoje. Em certos países do mundo, aquelas mulheres que ficam isoladas dentro de casa sem poder ter contato com outras. Para dar um exemplo. Então, é uma solidão produzida, mas todo o capitalismo, gente, todo o patriarcado, eu tô falando de patriarcado e de capitalismo, que é uma deriva do patriarcado, isso sempre, na vida, na história, afastou as pessoas. Dividiu para governar. A solidão é um tipo de divisão, você fica na sua. E aí, claro, você introjeta esse valor. Aí você começa a achar que você é forte porque você tá sozinha. Aí você começa a dar... Você tá sozinha ou sozinho. Aí você começa a dar tilt, né? Começa a dar crise, começa a entrar em processos, assim, de demanda, de dependência de outras pessoas, também como um sintoma da crise da vida, que eu chamaria de vida interior. Eu moro sozinha, gente. Adoro morar sozinha na minha casa. Fico horas e horas e horas sozinha. Agora, a minha vida interior, os livros que eu escrevo, as obras que eu desenho, as coisas que eu faço, eu preciso ficar sozinha e é muito rico. E eu sou uma ótima companhia para mim. E eu me amo muito, me trato muito bem. Até porque eu sei que os meus inimigos me odeiam, então eu não me odeio. Márcia, mas você não acha que essa sua fala, inclusive, ela nos traz uma reflexão sobre aprender a lidar com a solidão, porque a solidão ela é difícil mesmo. Se a gente aprender a lidar também com a comunidade. Cadê a nossa comunidade? Porque ótimo, se eu moro lá, digamos, vamos pensar um estado assim, idílico. Tô lá vivendo com o meu clã, na minha família, sou de uma etnia, e aí a gente vive na nossa comunidade, aí de repente eu tenho que me recolher porque eu tô precisando pensar em coisas da minha vida, sei lá, tô precisando me conectar com o céu, a luz, os astros, a floresta, sei lá o quê. É um contexto, gente. No Perfeito, capitalismo, sim. refletir sobre a solidão sem considerar as condições que te levam a ficar sozinho, pra mim, é uma mistificação que só dá mais espaço pra gente pensar Sim. esse sujeito psíquico abstrato que o capitalismo adora, o patriarcado adora que a culpa seja daquela pessoa, indivíduo. daquela mulher, daquele Não, vou ter que preto, pensar tudo de novo daquele pobre trabalhador. Vou ter que pensar tudo de novo agora, vou ter que pensar tudo de Não, novo. calma. Ô, Sara, mas eu acho que isso talvez tenha se intensificado, em certo modo, por conta da pandemia que a gente viveu e também por conta das redes sociais, você não acha? Porque a gente está conectado com tudo e com todos o tempo inteiro, mas a gente, no fim das contas, está sozinho ali, scrollando, né? E eu entendi também que tem pessoas que na rede performam uma coisa, pessoalmente elas não conseguem falar um A e concluir uma palavra inteira. E o pessoal mente muito na rede. E aí eu acho que eles não conseguem ser verdadeiros com outras pessoas e não se conectam. Tirando dessa parte todinha que você me trouxe, que eu nunca tinha pensado nessa parte. Na parte assim, básica, rasa, sabe? O pessoal não tem conexão, Ju, porque eles mentem até pra si, sabe? Na rede é uma coisa, pessoalmente é outra, não consegue se identificar em nenhum grupo. Aí fica todo mundo tentando se encaixar no grupo do outro pra agradar o outro. Por quê? Porque dói, né? Ficar sozinho dói. Você entender que, caramba, eu sou uma pessoa adulta, eu não consigo conectar com nada. Eu acho que essa parte que é a parte dolorida. E dói. Que separa você obrigatoriamente. Tipo assim, eu não tô lá porque eu não consigo inserir. Tem gente que senta numa mesa e não consegue conversar com ninguém.
Por quê? É, que tem uma certa fobia também. E depois, Não, às vezes porque não tem expertise de conversar. Mas não quer, tem medo, não quer. Tem uma diferença sabe. também que eu acho que é importante entre individualidade, singularidade, autoexperiência, a experiência de si, que é uma coisa tão interessante de se fazer e que virou um luxo também no patriarcado racista capitalista. Por quê? Olha o tanto que a gente paga para um psicanalista para poder ter alguém que nos escute. E isso também é sintoma social. É verdade. É sintoma de uma sociedade em que o ouvido do outro está custando muito caro. E isso vamos é negociar efeito isso aí, da por nossa favor. solidão, 10 gente. anos juntos com você. Vamos fazer uma roda, então? Todo mundo vai lá e conversa fiado? Vamos, é melhor De coisa. graça. Mas, Existe gente, aquela canção de graça. lindíssima. Mas que maravilha, no interior, você também tinha isso, dos vizinhos ficarem nas cadeiras de balanço, Sim, no portão, na porta de casa. todo mundo quase em semicírculo, assim, Eu conversando. sofri Não quando eu tem cheguei em mais São isso. Paulo. Eu sofri quando eu cheguei aqui, porque a minha tia realmente não conseguiu lidar comigo por isso. Em Belo Horizonte, eu fui criada no portão. Arrumou a casa, senta no portão. Aí aqui em São Paulo, eu esqueci o portão aberto, ela quase me bateu. Eu falei, gente, mas é só um portão. Aqui é tudo fechado, né? Tudo trancado. E não tem esse hábito dos vizinhos sentar no portão e conversar fiado. Às vezes não é o terapeuta, é só ouvir. Então, eu tô Entendeu? o isso. O Aí terapeuta... tem que ir lá pagar. Você Mas não quer conselho, você só quer falar merda. Pois é, isso que eu tô dizendo, é uma crise da noção de sociedade e de comunidade. Quem vive em condomínio, quem vive em cidade grande, nem sabe quem é o vizinho, muitas vezes, da própria porta, quem mora no seu andar. E isso é estranho pra mim até hoje. É claro, É mas muito estranho. já é efeito dessa situação, dessa criação dessas condições pra gente viver em separado, pra gente não se articular, pra gente não fazer movimento, pra gente não se juntar, pra gente não quebrar esse sistema. Ai, meu Deus, eu agora acho que esse próximo assunto Eu posso só meio por aí. falar um verso disso Pode. aqui? Olha que coisa Depois eu linda. volto. Olha que coisa linda. E quando eu escutar um samba canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder, eu preciso aprender a só ser. Ah, que lindo, olha que Gilberto solução. Gil. Ai, Gilberto que Gil. lindo. Eu Tinha preciso que aprender ser. a ser só, que já é uma música que existia, que ele ouviu. Aí ele falou, eu preciso aprender a ser só, mas eu também preciso aprender a partir disso, a só ser. Lindo. É lindo, mas Porque é a e o escuta, medo, né? o A medo vem a liberdade. partir disso, porque você não se ouve. Quando você tá sozinho, você entra em contato profundo com você Consigo mesmo. O problema é até esse, se viu? achar. Eu É que eu muito É bonito. lindo, pensamento. é lindo. Marcia escreve livro sozinha. Nossa, agora já me veio várias Ai, coisas. meu Deus, Vamos até mudar de Ó, assunto. e pintar a casa é um Já me veio negócio que Clarice é bom Lispector. fazer Eu não posso ficar sozinha, coletivamente, não, né? porque eu pinto casa, quebro coisa, a Marcia escreve livro. Ó, eu preciso pro nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto por aqui é essa falta de disponibilidade de curtir a vida, os amigos, a natureza, o tempo das coisas. Tem a ver com esse ritmo acelerado que a gente vive. Sempre em prol do quê? De performance, de desempenho. É muita ansiedade. Vocês também sentem isso? Qual é a relação de vocês assim com o trabalho, a vida profissional, os vários afazeres, por exemplo? Porque é uma sociedade que precisa estar fazendo coisa o tempo todo. Até as crianças, você deve sentir isso com a Brisa também. Elas não ficam mais fazendo nada nos seus quartos, criando história, pegando uma caixinha de papelão e transformando aquilo. Lidando com o tédio, né? Lidando com o tédio. As crianças hoje em dia não sabem lidar com o tédio. Tem que estar fazendo qualquer coisa, mesmo que seja só ficar ali no celular ou só... tem que estar em atividade o tempo todo, às vezes mais de uma. É estranho isso, né? Ana Brisa fica caminhando, igual eu falei, vou dar uns tapas. Ela tá com a mania de ela coloca o livro, ela vai lendo o livro e fica andando dentro de casa. Só que era só no quarto dela. Aí você vai lá, tá os barulhos do pé assim, ó. Eu achei que era problema de cabeça, ansiedade, alguma coisa, mas não. É mania que ela desenvolveu, de ficar andando pra lá e pra cá. Não, isso é comum em toda essa geração, tá muito mais ansiosa. Mas eu expliquei pra ela, falei, menina, senta, faz os trem, sabe? Mas igual, pra mim, eu estou vivendo, eu acho, o melhor momento da minha vida agora, né? Porque até uma tia minha brigou comigo, esse trabalho, isso não é justo, senão você vai trabalhar uma hora, só vai embora e ainda recebe. Mas ela tá achando absurdo eu trabalhar só uma hora e ir embora. Mas é trabalho, tá, gente? Mas é trabalho. Não parece porque a gente adora estar aqui. E passa o dia inteiro aqui. E assim, eu comecei a pensar agora, você acho que é muito cultural. Outro livro pra você, duvido que você tem feito isso. Como as pessoas aproveitam o tempo. Hoje eu comecei a entender que eu tô podendo aproveitar meu tempo e organizar ele. Porque durante a minha vida toda, desde meus 14 anos, eu sempre trabalhei em 2, 3 empregos. Então, o meu tempo era super corrido. Eu nunca tive tempo pra ter tempo.
Aí agora eu trabalhando num trabalho que me dá mais tempo, eu nunca tive. Então, assim, tô pintando casa mesmo, aí eu levanto, não vou lavar vazia agora. Não tenho mais preocupação de alguém chegar na minha casa e não tá organizada porque eu não chamei. Se eu chamo, tá tudo em dia. Se eu não chamei a pessoa a chegar lá, então ela tem que aceitar do jeito que tá. Mas sabe aquela loucura que eu tinha obrigação? Eu tenho que lavar a louça agora porque eu vou trabalhar depois. Eu tô tendo esse tempo agora. Então, assim, pra mim, eu queria que toda dona de casa, todas as pessoas, vamos colocar todo mundo, no geral, mulheres principalmente, mães, tivesse o tempo que eu tô tendo hoje de escolher. Eu vou pra academia esse horário hoje porque eu quero esse horário, porque sobrou esse horário, sabe? E eu tô conseguindo viver isso. Então, pra mim, tá sendo uma experiência incrível. Você nota que o tempo é uma mercadoria? Óbvio. E eu tô pensando já em trabalhar porque eu tô sentindo que eu tô ociosa. E por quê? Então, veja o que... Tá culpada de estar com o tempo. Sim. O tempo sempre foi o valor. Então, o patriarcado capitalista e racista devorou o tempo dos corpos criados para servirem ao patriarcado capitalista e racista. Os escravizados tinham tempo para eles? Não. As mulheres tinham tempo para elas? Não. Os trabalhadores têm tempo para eles? Não. O tempo deles é alienado das suas vidas para que eles não possam se desenvolver como pessoas, para que eles não possam fazer nada por eles mesmos, porque eles têm que sempre estar a serviço através do seu trabalho bruto físico e do seu tempo. E a escala 6x1, gente, tem tudo a ver com isso. Como é que a pessoa vai viver, né? Como é que a pessoa vai viver? Como é que ela vai fazer alguma coisa que não seja trabalhar que nem um camelo 6 vezes por semana e um dia que ela trabalha para poder trabalhar os outros 6? Ela não tem tempo. Um dia que ela descansa pra poder trabalhar. Nada. Descansa, porque ela tem que fazer, deixar tudo pronto na casa, tem que fazer a compra, tem que cuidar das crianças, tem que arrumar, limpar a casa. Tem que limpar a casa. Márcia, tomar um cuidar banho da saúde. De repente, se cuidar tiver... da saúde. Como é que eu vou fazer um exame? Não, como é que eu vou fazer comida pra comer durante a semana, pra poder trabalhar? Justamente. Junto com aquela 6x1, o pessoal até, quando eu falei sobre isso na rede, o pessoal achou que eu tava contra. Eu falei, gente, não é que eu tô contra, porque eu tenho lugar de fala. Quando a gente fala de escala 6x1, também tem que falar sobre melhoria de condição e pagamento de salário. Porque não adianta tirar o pobre da exploração, de trabalhar mais, e dar esse dia de folga pra ele virar dinheiro com isso, porque era o que eu fazia. Pra mim era assim, ó, a folga desse trabalho eu tenho que fazer um bico pra pagar isso, isso e isso. Então, se você dá só a folga pra gente descansar, mas não melhora a condição de manter essa folga, não melhora a condição do salário, eu vou pegar esse tempo, porque o tempo é dinheiro. Eu pego essa folga que eu ganhei aqui e faço ela virar dinheiro, entendeu? Amor, de acordo com tem que cobrar mais dinheiro tá falando, onde nasce a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Qual que é o símbolo monumental da Inglaterra, em Londres? É um relógio, é o Big Ben. Aquilo não tá por acaso. Aquilo tá como um mecanismo de controle social monumental, como um deus que você vai olhar para não se perder. É o tanto que os britânicos são pontualíssimos, né? Pra controlar a vida, inclusive. Então, vamos falar um pouquinho de Freud aí nessa parada, gente? Porque tem o princípio do desempenho contra o princípio do prazer, né? Isso foi uma conversa, aliás, que sociólogos, filósofos que juntaram Marx com Freud acabaram fazendo. Então, esse princípio do desempenho é introjetado pelas pessoas, elas interiorizam. E, de repente, elas estão produzindo e consumindo, e nem sabem por que estão fazendo isso. Estão trabalhando que nem camelas para produzir coisas e ganhar um dinheiro lá sempre menor do que o esforço do seu trabalho. Aí, para conseguir comprar aquelas coisas que elas não precisam de jeito nenhum, e esse é o esquema fundamental, a metodologia. O consumismo é uma metodologia de manutenção do próprio capitalismo. A pessoa está precisando comprar coisas que, na verdade, ela não precisa. Coisas que são super valorizadas, enquanto o corpo dela, o tempo dela, a vida dela são desvalorizadas no capitalismo. E é interessante o conceito de alienação, né? Quando você fica alheio àquilo que é seu. Ou seja, eu não vou saber mais que aquilo é meu, a ponto da gente nem reparar que o nosso tempo é uma mercadoria. Então, o seu tempo não é seu. É uma moeda de troca, né? Mas a gente não pode saber de exploração. Disso. A troca, assim, não tá valendo nada pra justa, você. Né? O dono dos meios... O bagulho é louco. O dono dos meios de produção. Ele é o dono do seu tempo, do seu corpo, da sua vida. E você deve introjetar os mandamentos, as ordens desse sistema e achar que ainda é pro seu bem. Esse que é o negócio aí, ó. Você sabe quando eu entrei na faculdade? Quando eu entrei na faculdade, em 2011,
eu entrei com um grupo de colegas, assim, maravilhosos. E a primeira coisa que a gente queria estudar... O povo da multa que você tomou? Não, oi? O povo da multa que você tomou do barulho? O povo da o quê? Da Os multa. vizinhos da multa. Da multa, Os também, vizinhos. isso também. Não, Olha esses aí. eram No programa outros. passado a gente falou sobre isso. Esses eram outros, da multa. Mas a gente queria, de fato, estudar o capital no primeiro semestre. E não tinha, óbvio. A gente e a gente nem iria entender certos conceitos filosóficos, históricos, que a gente precisaria ter uma iniciação. E a gente chegou para entender o que era o conceito de fetichismo da mercadoria, e todo mundo deu sua opinião, e não era nada daquilo, a gente não tinha entendido porra nenhuma. E fomos perguntar para uma professora maravilhosa que nos recebeu, e ela ficou encantada com o fato de alunos calouros. E acho que Márcia tem que se propor a dar esse curso pra gente. No ICL. No ICL. A Márcia tá bombando, tá dando um curso porque, de assim, pós-graduação maravilhoso, você não pode perder. Então, mas assim, o conceito de mercadoria, que a gente trata tanto, é como começa o Capital de Karl Marx, que são livros enormes, né? De volumes, não é um livro só, é 1, 2, 3, 4, 5. A forma mercadoria, esse é o assunto. Esse é o assunto. Tudo. Então, assim, e é um capítulo lindos... simples, né? Não é um capítulo. Exatamente. Depois o livro começa a se complexizar. Enfim, mas a mercadoria é uma coisa impressionante. Mas agora eu queria só citar um livro do Krenak, vocês já devem ter lido, eu não trouxe o meu, que chama A Vida Não é Útil. Não li esse. E aí ele fala desses conceitos assim de que cadê o ócio? Cadê o tempo? A gente que é artista, a gente precisa do ócio para criar. Não há arte sem ócio. Não há poesia sem tempo. Não há poesia, não há música sem tempo, não há teatro sem tempo. Ele ensina nesse livro que a gente precisa voltar a olhar para o céu. Entendeu? E o Ayrton Krenak, vocês devem saber, foi o primeiro escritor brasileiro de etnia indígena a ser eleito membro pela ABL, e ele diz o seguinte: a vida não precisa ser útil, ela precisa ser vivida. Tem uma outra frase que ele diz nesse livro que vem coroar o que você está dizendo, que é assim: estamos a tal ponto dopados por essa realidade nefasta de consumo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra. Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui? E que momento que a gente desconecta dessa obrigação de ser produtivo o tempo inteiro? Porque a gente morre só. Quando a gente morre, mas a gente também morre em vida? E também deixa a dívida pros outros. E também a nossa morte vira mercadoria. Porque tem que comprar caixão e é caro. É caríssimo. Eu acho absurdo o caixão ser garota. caro. Eu tô apaixonada. Nossa, É um absurdo. Eu tô apaixonada, você falando do Ayrton Krenak, por Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que ela já começa um livro falando assim: estou procurando. E na hora que GH se acha, que é muito interessante, que ela precisa desse tempo para se achar, ela descobre que ela era como se ela tivesse uma terceira perna que a deixava como um tripé estável. Na hora que ela perde essa terceira perna que a deixava parada, e ela contempla esse lugar que ela se acha, ela começa a andar. Quando ela começa a andar, ela se perde. Ela já não sabe quem ela é. E o tempo... É lindo quando... A Clarice Lispector, né? Impressionante. Ela é impressionante. E é engraçado que quando a gente acha certas respostas para a vida, isso quem dá é o ócio. Quando a arte nos coloca frente a dilemas existenciais, a gente perde essa terceira perna. Aquilo que nos deixava parada, aquilo que nos deixava... Então o medo do capitalismo também é com que a gente comece a andar. E veja o mundo sob a perspectiva da liberdade, do movimento. E outra, o capitalismo tem medo, e o patriarcado também, que a gente deixe de ser ansiosa e não esteja em pânico. Todo mundo tem que estar em pânico, todo mundo tem que estar ansioso, todo mundo tem que estar todo o tempo nesse princípio de desempenho. E o castigo é, se você não desempenhou, pânico pra você, e essa ansiedade irreparável, insônia, contínua, ansiedade, todo o tempo. Não, e tem remédio pra tudo isso, que custa tudo caríssimo, né? As farmácias Aí cheias você fica de tudo gente de boas. consumindo esses remédios. Você não toma remédio? Eu não tomo nenhum remédio, gente. Só aqueles de calor de menopausa. Aliás, esse eu recomendo Maravilhosa. também. Mas o que vocês fazem para se
desconectar dessa ansiedade maluca de ser produtivo o tempo inteiro. Qual é a onda de vocês? Como é que vocês fazem para abrir um espaço e contemplar qualquer coisa? Vou citar Clarice, estou procurando. Não, eu já achei, viu, Sucena? Graças a Deus. E você, como é que é? Não, eu cuido do lugar que eu habito. Pra mim, é a melhor forma. A filósofa! Sabedoria! Agora! Foi assim, foi eu. Amei. Gente, eu aprendi a cuidar da minha casa, sabe? O meu tempo da minha casa, pra chegar e olhar. Quando eu abro a porta e vejo a casa do jeito que eu quero, eu entendo que é o meu tempo enorme. Que tá virando algo bom pra mim. Então eu cuido de lá. Uau. Boto planta, tiro planta, boto fogo, mudo de casa. Não recomendo mudar, mas eu faço isso. Pra mim tá sendo ótimo. E você, Márcia? A minha casa sempre foi a escrita, então desde que eu descobri que eu escrevo e acho que assim foi isso a vida inteira. Qualquer situação difícil, gente, eu não sei o que me dá, é quase um sintoma, eu vou pro computador e escrevo, sempre assim. Eu também escrevo, eu tô com vocês duas, eu escrevo à mão. Eu tenho cadernos na minha casa, escrevo à mão desabafos e pensamentos, às vezes sai uma poesia, às vezes sai uma prosa poética, mas sempre sai alguma coisa, eu vomito no papel. Isso é uma coisa que me relaxa imediatamente. E agora, depois de mais velha, de ter minha filha, quando a gente está no nosso sítio, eu e o Eduardo, eu gosto de contemplar, olhar os passarinhos, ver o movimento do tucano, ver o movimento dos cachorros, olhar minha filha andar de bicicleta lá longe. Eu adoro simplesmente estar deitada numa rede, olhando o que está acontecendo, a cor, os tons de verde das árvores. Isso virou uma meditação para mim. Então, eu preciso de vez em quando de não fazer nada. E aí eu me sinto viva. Todo mundo precisa, né? De não fazer nada. Isso é lindo, porque todo mundo precisa do tempo do ócio. Abaixa a escala 6x1, gente. Abaixa a escala 6x1. É isso aí. Nossa, hoje nós falamos aqui, hein, menina? Vamos desacelerar e ouvir uma música da Sucena? A Sucena canta quando ela Antes, só um recadinho. Se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/ Precisamos conversar. Ai, obrigada. E entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Bora, Sucena. Vambora. Que tal a música Como 2 e 2, que é tema da série Ângela Diniz, que tá na HBO Max? Essa música, a gente pensou nessa música porque, enfim, a Sucena é a Gal encarnada, né? Ela faz show cantando Gal e tinha essa música, e tinha essa música no show que a gente foi e se apaixonou por a Sucena. É linda mais. Essa, enfim. Vambora. Meninas. O palco é todo seu. Pra essa galera linda que tem elogiado o programa, quero mandar um beijo pra cada um de vocês, né, telespectadores, que tem mandado mensagem pra todas nós, enfim. Então vamos com essa canção em homenagem à Ângela Diniz, que tá no filme, né? Que tá na série da HBO. Ângela assassinada e condenada. A Sucena, o palco é todo seu. Quando você me ouvir chorar, pense, não cante, não conte comigo. Digo, não ligo, deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar. Tudo vai mal, tudo é igual, não me iludo e contudo é a mesma porta sem trinco e o mesmo teto e a mesma lua a furar nosso zinco. Oh, meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo como 2 e 2 são 5. Oh, meu amor,
Tudo em volta está deserto. Tudo certo como 2. E 2 são 5. Oh, meu amor. Ai, que Lindeza! linda! Maravilhosa! Até a semana que Ai, vem. que sorte Um escutar beijo. essa Que, mulher, gente, que sorte ter a Que Sucena e ter lindeza, vocês que aqui lindeza. nesse programa. Ter vocês. Nossa, igualmente. O Natal tá A chegando, eu aula vou que eu sentir recebi de saudade. Oh. Um beijo. O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete. As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL, da FESC, SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC, voltado a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência.